Fala galerinha, eu sou Barninho Bill e a aula de hoje é linkage e polihibridismo. Vamos começar a nossa aulinha lembrando lá da parte de genética mendeliana o que é um polihibridismo. Você lembra que tem monohibridismo, dihibridismo e polihibridismo. Monohibridismo é quando estuda apenas uma característica, dihibridismo, duas. E polihibridismo é quando estuda mais de duas características genéticas ao mesmo tempo. Só que lembre, eu posso estudar uma característica, duas, três, quatro, cinco com segregação independente, ou eu posso estudar com linkage. Nesse caso, vamos estudar polihibridismo com linkage. E para isso, gente, eu escolhi esse genótipo aqui como exemplo. Ó. Azão, azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho. Observe que nesse caso estamos estudando quatro características, a A, a B, a C e a D. Só que nesse caso as quatro características estão no mesmo par de homólogos, ou seja, no mesmo cromossomo. Então vamos ver agora como é que vai ficar a arrumação desses genes no par de homólogos. Imagine, gente, que aqui eu tenho um par de cromossomos onde o azul veio do pai e o rosa veio da mãe. Imagine que no cromossomo azul tem o gene Azão, Bzão, ó, Czinho e Dzão. Enquanto que no cromossomo rosinha, que veio da mãe, nós temos o gene Azinho, Bzão, Czão e Dzinho. Bom, esse é o arranjo dos genes no par de homólogos, no par de cromossomos. Lógico, isso a questão vai lhe dar ou vai lhe dar alguma informação para que você chegue nesse resultado. Nesse caso aqui, eu escolhi essa arrumação, eu escolhi esse arranjo aqui. Só que então, galera, lembra, quando for linkage, o indicado não é escrever o genótipo assim. Se eu tenho aqui agora o arranjo dos genes no cromossomo, então tem como escrever esse genótipo de uma forma mais correta. Bom, qual seria a forma mais correta de escrever esse genótipo? Seria assim, no cromossomo azul tem Azão, Bzão, Czinho, Dzão. Então bota aqui, ó, Azão, Bzão, Czinho e Dzão. Bom, e embaixo você coloca o que está no outro cromossomo, que é o cromossomo rosa. Vai ser aqui, ó, gente, ó, Azinho, Bzão, Czão e Dzinho. É dessa forma que você vai escrever na prova. Esse é o melhor jeito de escrever o genótipo em linkage. Não esquece isso. Outra coisa importante, galerinha, é que você tem que reconhecer o arranjo cis e o arranjo trans. Agora, só quando for duplo heterozigoto. Portanto, olha a pegadinha que pode cair na prova. Ó. Analisando o gene A em função do gene B, diga se o arranjo aqui, nesse caso, é cis ou é trans. Não existe cis ou trans em relação ao A e o B. Por que, Barninho? Porque o B está homozigoto. Não tem como, gente, estabelecer cis ou trans numa relação entre um heterozigoto e um homozigoto. Então lembra, galerinha, que quem pode ter o arranjo cis ou trans são os duplo heterozigotos. Nesse caso, se eu estiver analisando o gene A em relação ao gene C, esse arranjo aqui é um arranjo do tipo trans. Se eu estiver analisando agora o gene A em relação ao gene D, esse arranjo do A com D é um arranjo do tipo cis. Observe, gente, que o A com C é trans porque eu tenho Azão com Czinho e Azinho ligado a Czão.
Então esse arranjo Azão, Czinho, Azinho, Czão, dominante com recessivo, recessivo com dominante, é trans. Agora, quando eu falei que o A e o D tem um arranjo cis, é porque Azão está ligado ao Dzão, ou seja, dominante com dominante, e Azinho está ligado ao Dzinho, recessivo com recessivo, por isso que é cis. Tem mais algum duplo heterozigoto aí? Bom, tem. Se eu comparar o gen C com o gen D, o gen C com o gen D também tem um arranjo do tipo trans. Também tem um arranjo do tipo trans. Beleza, gente? Então não esquece isso. Cis quer dizer dominante ligado a dominante e recessivo ligado a recessivo. E trans quer dizer dominante ligado a recessivo e recessivo ligado a dominante. Não esquece isso. Vamos ver agora, galerinha, como é que a meiose vai atuar na produção dos gametas nesse caso. Só que para mostrar agora, gente, o resultado final, eu vou precisar dar um destaque na cor dos genes. Veja que no cromossomo azul eu tinha colocado todos os genes de cor branca. Só que o cromossomo azul veio do pai. Então vamos considerar aqui, ó, que o gene Azão, Bzão, ó, Czinho e Dzão estão todos com a cor azul. Olha, Azão tá aqui, Bzão, Czinho e Dzão. Bom, deu para ver aí, gente, que eu fiz uma alteração na cor. E daqui para frente isso vai ser muito importante, porque você tem que acompanhar o que é azul e o que será rosa. Então vou fazer a mesma alteração nos genes que vieram da mãe. Ou seja, a combinação genética da mãe é Azinho, Bzão, Czão, ó, e Dzinho. Lembre que as combinações que nós herdamos dos nossos pais têm um nome. A gente chama de combinação parental. Então, gente, ó, Azinho, tá aqui, Azinho, Bzão, Czão, ó, e Dzinho, eu pintei aqui de rosa para dizer que é a combinação parental. Então, eu tenho aqui duas combinações parentais. Imagine agora, gente, que vai rolar meiose. E você lembra das aulas anteriores que a meiose dá origem a 4 células. Porém, o que nos interessa são os tipos formados. Vamos considerar a primeira situação aqui, ó, de uma meiose sem crossover. A gente chama de ligação completa. Se a ligação for completa e não tiver crossover, então os gametas formados serão só os parentais. Então, se você observar aqui, eu vou ter o gameta formado, ó, Azão, Bzão, Czinho e Dzão, que é esse gameta aqui de cima, ó, gente, ó. E agora eu vou ter o outro gameta, que é o Azinho, Bzão, Czão e Dzinho, que é esse gameta aqui de baixo. Então, nesse caso, só foi possível formar 2 tipos de gametas, que são os 2 tipos de gametas parentais. Não esquece, hein, galera? Bom, vamos considerar agora que ocorreu um crossover na meiose, só que esse crossover ocorreu entre o gene A e C. Ô, Daniel, mas entre o A e o C não tem o B? Gente, mas lembra que o gene B está em homozigose. E o crossover, ele não interfere nos genes que estão em homozigose. Crossover não aumenta a variabilidade para homozigose, só para os duplo heterozigotos. Então, se o A é heterozigoto, Azão, Azinho, o próximo duplo heterozigoto é Czão, Czinho. Então, o crossover ocorrendo entre esses genes vai gerar permuta, vai gerar recombinantes. Então, eu estou dizendo, ó, gente, que o crossing vai ser entre A e C. Então, ó, só vai marcar aqui, ó. Só vai marcar aqui, ó. Crossing over. Crossing over. Lembre também que quando ocorre o crossover, se formam os parentais e se formam os recombinantes. Portanto, os parentais vão ser formados, ó. Azão, Bzão, Czinho e Dzão, e Azinho, Bzão, Czão e Dzinho, ou seja, os parentais
serão formados. Só que se teve crossover, além dos parentais, irão se formar os recombinantes. Quais? Só é você olhar aqui, ó. Azão. Tudo bem, vou botar o Bzão azul, mas poderia não ser, não faz diferença. Só que aqui, ó, crossing, trocou para cá. Então agora vai ter, ó, Czão e Dzinho. Essa combinação aqui é nova, porque eu vou ter Azão, Bzão do azul e Czão, Dzinho do rosa. Essa é uma combinação nova, é um recombinante. Bom, só que trocou aqui e trocou aqui também, ó. Então vai ter aqui agora, ó, Azinho. Vai ter agora aqui, ó, gente. Azinho. Bzinho. Ó. Opa, Bzinho não. Azinho, Bzão. Ó, Czinho e Dzão. Beleza, gente? Então, observe que nesse caso aqui se formaram 4 tipos, sendo que 2 foram parentais e 2 foram recombinantes. Os recombinantes são Azão, Bzão, ó, Czão e Dzinho. Azão, Bzão, Czão e Dzinho. E Azinho, Bzão, Czinho e Dzão, ó. Azinho, Bzão, Czinho e Dzão, porque trocou esse pedaço aqui. Vamos lá agora, hein? Bom, E se tiver crossover entre C e D, Barninho? Bom, se tiver crossover entre C e D, então o crossover seria aqui, ó. C e D, ó. Crossover. Se tiver crossover entre eles, lembre que os parentais serão formados, que é Azão, Bzão, Czinho e Dzão. E Azinho, Bzão, Czão e Dzinho, ó. Aqui é um Czão, deixa eu melhorar aqui para vocês. Isso aqui é um Czão, ó, e Dzinho. Então, perceba, se formaram esses 2 aqui, que são os 2 parentais. E se formou também agora os recombinantes. Nesse caso, o recombinante vai ser Azão, Bzão, Czinho e Dzinho, ó, porque, ó, crossover. Entre C e D, ó, crossover. Então, vai ficar Azão, Bzão, Czinho. Trocou aqui agora, ó. Dzinho. Olha as cores. Olha o esquema das cores. E vai ficar agora Azinho, Bzão, Czão, ó. Azinho, Bzão, Czão. E agora passou para cá, ó. Over. Crossover. Então passou para cá, ficou Dzão. Dzão. Essas 2 combinações, Azão, Bzão, Czinho e Dzinho, e Azinho, Bzão, Czão e Dzão, essas 2 combinações são também combinações recombinantes, certo? E por fim, vamos supor que teve um crossover duplo. O crossover duplo é o crossover que acontece entre esse heterozigoto e esse, ou seja, os 2 crossovers ao mesmo tempo. Isso é muito raro, mas é possível. Bom, se ocorrer esse crossover, só é você seguir a linha do crossover. Primeiro, lembre que os parentais sempre são formados. Nesse caso aqui vai formar Azão, Bzão, Czinho e Dzão. E vai formar aqui, ó, o Azinho, Bzão, Czão e Dzinho. Esses 2 aqui, gente, observe, são os parentais. Eles são formados em qualquer situação. Em qualquer situação, os parentais são formados. Só que a novidade agora é o duplo crossover. No duplo crossover, vamos começar aqui, ó. Ó, vai ter aqui o Azão, tá vendo? O Azão. O Bzão, vamos botar aqui, ó, o Bzão, beleza. Só que agora passou para baixo, ó. Azão, Bzão, baixo aqui, ó. Aí ficou o que agora? Aí ficou Czão, certo? E aí subiu agora de novo, ó. Dzão. Porque teve um cross duplo, ó. Teve um crossover aqui e teve um crossover aqui. Então ficou Azão, Bzão, Czão, Dzão. Azão, Bzão, Czão, Dzão. E qual vai ser o outro, Barninho? O outro vai ser Azinho, ó. Azinho, Bzão. Vamos lá? Aí sobe aqui, ó. Vai ficar agora Czinho, de azul. E aqui desce, ó. Dzinho. Então se formaram aqui, ó, gente, ó. Mais 2 tipos novos, 2 recombinantes. Então perceba que a questão ela vai ter que lhe dizer onde foi o crossover. Se foi entre A e C,
entre C e D, se foi um cross duplo. Se o gene B tivesse em heterozigose, aí teria mais crossover, porque poderia ser entre A e B. Nesse caso aqui não foi entre A e B, ou entre B e C, ou entre B e D, porque o B está em homozigose. Em homozigose, eles são iguais, então não faz diferença estar num cromossomo ou no outro. Não faz diferença trocar de lado, trocar o pedaço, se for homozigoto. Mas se for heterozigoto, olha quanta diferença faz. Vamos trabalhar agora com uma situação um pouco mais próxima do real. Imagine que uma questão disse que o crossover entre A e C foi em 20% das células. Gente, se 20% das células sofreram crossover, ó, vamos supor aqui que 20% das células sofreram esse crossover. Bom, se 20% sofreu esse crossover, então vai ficar o que aí, pessoal? Ó, vai ficar 10% para esse, 10% para esse e 10% para esse, que vai dar 20%. Só que 10% para esses dois parentais e 10% para esses dois recombinantes. Então, se a prova me pedisse qual é a probabilidade de formar esse gameta, a chance de formar esse gameta seria 5%. De formar esse 5, formar esse 5, 5. 5 com 5, 10 com 5, 15, com 5, 20, seria os 20%. Vamos supor agora que ele disse que a chance de ter crossover entre C e D é uma chance em, digamos, 8% das células. Em 8% das células que sofrem meiose, elas vão sofrer crossover entre esse gene e esse. Então, se é 8%, vai ficar o quê, galera? Vai ficar 4% para os parentais e 4% para os recombinantes. Sendo que se eu fosse dividir para os 4, daria 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8. Daria 2% para cada gameta. Valeu? E se eu me dissesse que a chance de ter crossing duplo é de 4%? Ó, 4%. A chance de ocorrer o crossover duplo. Então, nesse caso, vai ser 2% para os parentais e 2% para os recombinantes. Então vai ser 1% para cada gameta, que vai dar 4%. Vai dar 1% para cada gameta, se for o caso de crossover duplo. Gente, esses números aqui, ó, eles não são calculados a partir de operações matemáticas. Eles são encontrados na prática, em laboratório. Então, normalmente, a questão vai lhe dar esses números. Vai lhe dar 20% entre A e C, 8% entre C e D, 4% crossover duplo e assim por diante. Só que veja bem uma coisa interessante. Se eu somar esse percentual aqui, 20 com 8% dá 28. Com 4 dá 32% de recombinação. Então, se deu 32% no total aqui, isso quer dizer que sem crossover foi 68%. Então, a gente, ó, 68% foi sem crossover. Porque o somatório de todas essas possibilidades tem que dar 100%. Porque aí representam 100% dos casos possíveis. Então, nesse caso, gente, se deu 68% aqui sem crossover, então quer dizer que vai dar, ó, 34% para esse e 34% para esse. Então, aqui deu 68% de parentais. Observe que nesse caso aqui não tem recombinantes. Então, vai ficar 32% para esse e 32% para esse. Agora, se cair uma questão dessa, ele vai pedir qual é o percentual de gametas parentais em todos os eventos. Cuidado com essa parte. Porque aqui, ó, tem 68% de gametas parentais, só que aqui tem mais 10% de gametas parentais. Então, só aqui vai dar 78%. Aqui tem mais 4%. Então, vai dar 82% de gametas parentais. E aqui tem mais 2%. Então, vai dar 84% de gametas parentais.
E de gametas recombinantes, bom, se tem 84 de parentais, lógico, vai ter que dar 16% de recombinantes. Então vai dar aqui, ó, 10%, vai dar aqui 4%, 14%, com mais 2%, vai dar 16% o total de recombinantes. Eu sei que não é fácil, gente, aprender isso aí, é um assunto difícil. E 95% dos alunos erram esse tipo de questão quando cai em prova. Então, se você conseguir acertar essa questão, vai ser um grande diferencial na sua aprovação. Valeu, galerinha? Um beijo para vocês, fica com Deus. Esse é o Interbio no quadro, a forma apaixonante de aprender biologia.